Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2022, nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos bíblicos. E o tema que será abordado é o mesmo que foi inaugurado na última quarta-feira: como podemos ser instrumentos nas mãos do Redentor. Continuamos utilizando o livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, de Paul David Tripp, que está aqui em minhas mãos. Hoje nós veremos acerca do ser humano, do que geralmente se pensa acerca dele, no primeiro momento, e do que de fato ele é feito. Nós vamos ver que existem diferenças de pensamento acerca de como o mundo vê a humanidade e como Deus vê a humanidade. A humanidade, ela tem uma opinião acerca de si própria. Deus tem uma opinião diferente. A diferença é que a opinião de Deus, ela está revelada nas Escrituras, em acesso a todos aqueles que podem ler a Bíblia e creem nela. Portanto, vamos começar acerca da essência do ser humano. A expressão ser humano, ela está bem consolidada. O que isso quer dizer? Significa que a palavra ou a expressão ser humano é bem conhecida. Essas palavras são tomadas como uma declaração do que somos, seres humanos. Mas isso não significa que esta proposta de definição seja exaustiva. O que eu estou dizendo aqui é que nos definir como seres humanos não esgota aquilo que somos. Existem muito mais de nós do que a expressão pode conter. Ela é uma expressão filosófica / biológica, que traz a ideia de ser, de ontologia. O que é ontologia? Ontologia é uma disciplina da filosofia que é o estudo do ser. E ao mesmo tempo, o gênero humano é utilizado pelas ciências biológicas para se referir a nós em diferenças dos animais. Então, essas duas expressões estão casadas aqui, mas elas não esgotam aquilo que nós somos. Por exemplo, esta expressão não toca naquilo que para nós cristãos é muito caro: nossa relação com Deus. Há uma marca que precisa ser enfatizada: todas as pessoas são, em essência, adoradores, sejam essas pessoas cristãs ou não. Então, o que eu estou afirmando aqui é que a expressão adorador, ela é mais precisa acerca da nossa trajetória aqui do que a expressão ser humano. Ela é mais justa pelo ponto de vista cristão, porque a adoração é aquilo que nós fomos criados para fornecer, sejam ímpios, sejam pessoas tementes a Deus. Quem dá um comentário sobre isso é Paul Tripp, em seu livro, que eu já citei, nas páginas 73 e 74, há o seguinte relato que eu passo a falar aqui, a ler. Seres humanos, na essência de sua natureza, são adoradores. A adoração não é simplesmente algo que fazemos, ela define quem somos. Você não consegue dividir os seres humanos em dois grupos: os que adoram e os que não adoram. Todos adoram. É só uma questão do que e a quem servimos, ou do que e a quem adoramos. O objetivo de Deus era que a adoração fosse a essência da motivação das nossas vidas. Adão e Eva foram criados para que tudo em suas vidas ganhasse sentido e propósito a partir da pessoa, presença e propósito de Deus. Chamamos isso de referência baseada na pessoa de Deus. Por causa disso, tudo que um ser humano faz expressa adoração.
que você faz e a maneira como faz expressa seu desejo de servir alguma coisa. Muitos amores íntimos dirigem a nossa fidelidade e orientam o nosso comportamento. O que Paul David Tripp está dizendo não é novo. João Calvino, nas suas obras As Institutas, ou a Instituição da Religião Cristã, já declara logo no seu livro 1 que o ser humano, ou a humanidade, ela possui os sêminos religiosos, ou seja, possui o sentido de Deus, que é o que também o autor de Eclesiastes já havia trabalhado, quando citou que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Há dentro de cada um de nós uma sensação, uma intuitividade, algo que diz que nós não somos apenas para este mundo. Então as pessoas expressam essa religiosidade de várias maneiras. Elas vão procurar dar vazão a esse tipo de sentimento. Algumas fazem, por exemplo, do seu trabalho um Deus. Tem gente que vive para trabalhar. O trabalho é o seu Deus. O seu trabalho é o seu altar. Não é mais apenas um local onde você vai ganhar o pão. É um local sagrado. Então você tecer alguma crítica, justa ou não, ou fazer algum apontamento ao trabalho daquela pessoa, é quase um sacrilégio, né? Tem também outras expressões de adoração, como por exemplo, o amor romântico é muito estimulado à idolatria. Quem é que nunca ouviu aquela frase, não vivo sem ela, ou não vivo sem ele? É claro que viveu até conhecer ou conhecê-la, com certeza de viver também após isso, mas é a expressão de desejo, de servidão que nós temos em nossos corações. É isso que Paul Tripp está dizendo neste segmento que ele cita aqui no seu livro, que eu cito do seu livro, aliás, que nós, em essência, somos adoradores. 2 episódios podem ser pinçados para eu continuar aqui. Explicação de Deus, estava comentando, eu não tinha visto esse livro, não vi lá nesse livro. Eles estavam falando sobre isso aí de manhã hoje, no caso. É impressionante, né? O Espírito Santo guia a gente, né? No caso, o senhor está falando aí agora com mais precisão, né? Mas eu estava comentando exatamente sobre isso aí, senhor. Muito obrigado, irmão Joel que está na nossa igreja hoje, no dia 16 do nosso tempo. Se você que está ouvindo não está, nosso irmão Joel acabou de dizer que estava pensando sobre isso em casa e que a aula está contemplando aquilo que ele pensou. Eu só estou comunicando porque muitos não vão conseguir entender o que ele ouviu, porque ele está distante, mas ele está demonstrando que ele tem o mesmo pensamento, o que é bom, porque nós caminhamos no mesmo caminho. Então veja só, 2 episódios estão sendo pensados aqui para ilustrar isso. Primeiro, episódio da Torre de Babel. Veja lá, as pessoas daquela época queriam erigir ou construir um monumento a elas próprias, a sua própria glória. Está escrito lá em Gênesis, no capítulo 11, verso 4: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Note que o desejo da construção da Torre de Babel era uma autoglorificação. Todas as vezes em que o homem não direciona a sua adoração a Deus, ele irá direcionar a outra criatura. E aqui ele direciona a si mesmo, a sua geração, aqueles que queriam fazer um monumento para a sua própria glória. Isto é uma idolatria. Um outro episódio é o adultério de Davi. Davi tornou-se escravo do seu desejo por Betseba. Em nome desse desejo, ele adulterou com ela, matou Urias, esposo dela, e a luxúria ditou e governou o seu comportamento. Seu desejo ficou acima da lei de Deus, demonstrado com o adultério, e ademais tomou controle de sua racionalidade, promovendo um plano ardiloso para assassinar
Urias. O desejo escravizou a Davi. Neste episódio de Davi, então, o seu ídolo é ele mesmo, mas não ele como a sua pessoa por completo, mas é uma fração, é o seu desejo, aquilo que lhe motivou a tomar posse de Betseba. Foi sua força motriz, foi aquilo que o impulsionou. Aquilo tornou-se um Deus para Davi, e o desejo dele já não era algo que poderia ser deixado de lado, era algo que precisava ser saciado. O desejo dele se transformou em um tipo de templo, onde Davi teria que fornecer ao seu desejo os sacrifícios necessários, e ele o fez. Ele sacrificou a sua fidelidade a Deus, adulterando com Betseba. Ele sacrificou a vida do próprio marido de Betseba, Urias. Perceba então que aquilo que às vezes nós menos suspeitamos pode se transformar em um Deus sem aviso, sem nenhum tipo de notificação. Davi acabou idolatrando o seu próprio desejo. Portanto, podemos chegar a uma conclusão com a ajuda do Paul Tripp, onde eu pego um recorte do seu livro, onde ele diz assim: o pecado é fundamentalmente idólatra. Eu faço coisas erradas porque meu coração deseja algo mais que o Senhor. O pecado produz uma propensão à idolatria em todos nós. Todos nós migramos para longe da adoração e serviço do Criador, em direção à adoração e serviço da coisa criada. Esta é a grande guerra espiritual em cada batalha do comportamento, a guerra pelo controle do coração. Esta observação de Paul David Tripp, ela é muito cara para nós. Pecado em essência é uma idolatria, porque todas as vezes em que eu procuro saciá-lo, eu estou declarando que há uma força que me domina e a ela eu presto obediência. Nós falamos sobre o que o ser humano é em essência. O ser humano é um adorador. Mas fora isto, nós também podemos olhar não apenas para a essência do ser humano indivisível, como unidade, como ser, mas agora nós vamos olhar para a constituição do ser humano. E esta é a segunda parte do nosso estudo. A primeira era a essência do ser humano, a segunda é a constituição do ser humano. Vamos a ela então. A Bíblia refere-se ao homem e à mulher sendo constituídos de duas partes. O corpo é uma delas, o corpo físico. Isso está bem declarado em Gênesis 3,19, quando está dito por Deus: porque tu és pó, ao pó retornarás. Esta é uma sentença dada a Deus para Adão, de Deus para Adão, porque Adão havia pecado, confessou o seu pecado e recebeu a pena. Ele voltaria ao pó, porque do pó foi tomado. A outra parte do homem é imaterial, é a chamada alma ou espírito. Isso está também bem definido em Eclesiastes, no capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então o homem é constituído tanto de corpo, que irá sofrer a decomposição natural de todo o material aqui, e também ele é constituído de alma. Ambas as partes são importantes na teologia cristã. Mas agora vamos nos deter apenas na parte imaterial, na parte da alma ou espírito. Essa parte imaterial das pessoas é situada no seu interior. Isto é declarado pela Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 14, verso 16, diz assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejas fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Paulo entende que essa parte é o nosso espírito, porque apenas o espírito do homem conhece o seu interior, assim como o Espírito de Deus conhece bem o seu próprio interior, as suas profundezas, como está dito em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11.
A questão aqui é que nós encontramos nas Escrituras subsídios, material, para demonstrar que nós somos constituídos de duas partes, e essa parte imaterial é a nossa parte interior, é aquilo que as pessoas não podem ver, é a nossa alma. Nosso interior precisa estar sob constante supervisão, porque é nele que está a arena de nossos conflitos, segundo Tiago. Diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 14: cada um é tentado pela sua própria cobiça, também podendo ser traduzido por desejo, quando esta o atrai e seduz. O desejo se instala em nosso interior. Ele pode até ser provocado por estímulos externos, como no caso da serpente que tomou do fruto do conhecimento do bem e do mal, desejável para Eva. A serpente, ela fez com que a mulher tivesse a sua atenção destacada para o fruto do conhecimento do bem e do mal, portanto fez com que o fruto do conhecimento fosse desejável para a mulher, ou pelo menos que ela confessasse isso antes de tê-lo comido. Mas é dentro de nós que se consolida o processo decisório, ou seja, o processo de decisão, de se dar vazão às propostas exteriores. Como diz o livro de Provérbios, se nosso coração já está cheio de delícias, o que nos inclinará a buscar mel? Porque está escrito em Provérbios 27.7, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Uma alma repleta de contentamento com Deus é a melhor maneira de defesa contra o desejo. Pois veja, meus irmãos, quando estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos concede, a tentação não encontrará acolhida em nossos corações. E o contrário é verdadeiro. Se nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos concede, então nós seremos confrontados pelos nossos desejos. Isto é, por exemplo, a forma de resumir o drama de tantos adultérios que ocorrem, tanto do homem e da mulher, o homem que não há um contentamento com a esposa que Deus lhe deu, ele acaba abrindo-se e permitindo que o descontentamento entre em seu coração, então qualquer oferta irá mexer com ele, porque no coração ele já está descontente, já desabonou aquilo que tinha, descontentamento. Da mesma forma ocorre com a mulher, qualquer homem parecerá mais sedutor do que o seu cônjuge, uma vez que no seu coração ela já despreza o seu cônjuge. Faltará apenas a oportunidade, a qual Satanás procurará servir-nos disso em meio a esse mundo caótico. Por isso que é no interior que a grande batalha se dá, na arena dos nossos corações. O interior não domado transferirá nossos conflitos para nosso exterior. Quem diz isso é Tiago. Tiago chega a dizer: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? O que Tiago está dizendo é que os grandes problemas que podemos ter, conflitos familiares, conflitos no trabalho, conflitos nos ambientes onde nós transitamos, no serviço, esses conflitos, eles são frutos não das pessoas pecaminosas primeiramente, mas de como eu lido comigo, com o meu pecado. Há esse trecho do livro de Paul Tripp que eu preciso ler. Diz assim: o que tudo isso tem a ver com conflitos? Isso nos conduz à causa deles. Tiago faz a conexão de nossos conflitos horizontais, ou seja, entre pessoas, com a guerra interna entre o reino da criação e o reino de Deus. Pense nisso dessa maneira: se meu coração é dirigido por um determinado desejo, há apenas duas maneiras com as quais posso reagir a você. Se estiver me ajudando a conseguir o que quero, estarei feliz com você. Mas se ficar no meu caminho, ficarei irado, frustrado e desencorajado quando estiver com você. Haverá momentos em que desejaria que você não estivesse em minha vida. Meu problema não é você e nem a situação na qual estamos juntos. Meu problema é que um desejo até aqui legítimo tomou conta do meu coração e agora está no controle.
Contudo, esse desejo tem tanto poder que deixou de ser legítimo. Ele se tornou exagerado e pecaminoso, porque tomou uma posição de autoridade sobre o meu coração. Esta autoridade pertence somente a Deus, que mandou seu Filho para estabelecer seu reino ali. O foco da discussão de Tiago não são os desejos maus, desejos pelas coisas erradas, mas os desejos desordenados, desejos que podem ser certos em si mesmos, mas que nunca devem governar meu coração. Não é errado desejar um tempinho para relaxar depois de um longo dia. É errado ser governado por esse relaxamento de tal maneira que fique irritado com qualquer pessoa que me impeça de relaxar. Não é errado desejar a atenção do marido. É errado ser governada por esse desejo, de maneira que seus dias sejam cheios de amargura pela ausência dele e suas noites cheias de tentativas manipuladoras para conseguir atenção. Há uma frase que precisa ser destacada do que ele diz, que com certeza é esta aqui, quando ele diz que o desejo torna-se exagerado e pecaminoso quando toma uma posição de autoridade sobre os nossos corações. Não há problema nenhum desejar ter um carro, por exemplo. Totalmente normal você ter um desejo de uma locomoção com facilidade. O problema é você começar a ficar doente por causa disso, obsessivo. Eu preciso ter um carro, senão eu vou ficar doente, senão minha vida não terá sentido. Agora, esse já não é mais um desejo comum de ter um carro. Você tornou o carro um ídolo, porque o desejo de ter um carro começa a ter autoridade sobre o seu coração e a governar os seus sentimentos e pensamentos. Então, um ídolo se instalou. Perceba, meus irmãos e irmãs, que então uma pessoa pode estar bem vestida, sentada, ser educada, mas mesmo assim seu coração ser devotado a outros deuses que ela nem sabe que está tributando honra e louvor. Pessoas que são tão governadas pelos desejos que sofrem crises de ansiedade, porque não conseguem ter aquilo que tanto acreditam que precisam. Então elas criam nela mesma um desejo profundo deste objeto, deste pensamento, e ficam doentes. Pessoas ficam depressivas por causa disso. Aí você vai dizer, é a doença? Não, é o ídolo. Ela tornou o seu desejo o seu senhor e ele a escravizou. Nossos conflitos externos com o outro, o próximo, inicia-se então no coração. O olhar para a resolução de conflitos interpessoais deve começar abordando nosso ser interno e não externo. Precisamos olhar para dentro de nós quando há problemas, tanto entre casais, onde um cônjuge pode estar em conflito com o outro, precisa haver perdão, precisa haver reconciliação, e o perdão precisa ocorrer. Muitos casais não se perdoam, voltam atrás, estão acorrentados ao passado, de forma que não conseguem superar desavenças antigas e se tornam maiores do que Deus, porque diz a Bíblia que se Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar nossos irmãos. Agora existem cônjuges que acham que são maiores do que Deus e que não devem perdoar, por isso o relacionamento não avança, fica atravancado, porque a pessoa é o seu próprio Deus, não é o Senhor Jesus Cristo que é o seu Deus. Ela pode até dizer para você que Jesus Cristo é o Deus dela, mas a sua fidelidade está ao seu orgulho, a sua fidelidade e lealdade está ancorada no seu desejo de satisfação. O seu ídolo é outro, diferente dos lábios. Por isso que no Antigo Testamento o Senhor censurava aqueles que iam para o culto e com o coração em outro lugar. Lá em Isaías, no capítulo 1, diz assim: vocês vêm e me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tomemos cuidado com a idolatria. Tiago não está só nessa reflexão. Quando o apóstolo Paulo exortou para que duas pessoas de seu entorno resolvessem um conflito entre elas,
focou na interioridade delas. Isso está lá em Filipenses 4:1. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. A paz do conflito externo, interpessoal, viria após um trabalho interno do coração entre as partes, onde elas deveriam concordar em pensar juntas, no caso de Evódia e Síntique. Elas deviam organizar o seu pensamento uma com a outra. O problema não é o externo, é o interno, começa de dentro para fora. O Evangelho de Mateus também destaca a importância de um interior bem resolvido para a resolução de problemas externos. Quando apresenta o ensinamento do Senhor, que diz assim lá em Mateus 5, 23, 24: ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Ou seja, a lembrança, a ação da consciência sobre nossas ações pode pavimentar o caminho para resolver conflitos. Ou seja, a lembrança é algo interno, você está comprometido com o reino, e de repente Deus permite que você lembre que existe um problema não solucionado, a qual você é culpado. Então, você precisa organizar e resolver esse problema. É importante que se diga que é um problema reconhecido pelas duas partes, e que a pessoa se reconhece como faltosa. Esse texto não é aquele texto assim: eu acho que fulana pensa mal de mim. Não, isso não tem nada a ver. O que o texto está dizendo é: alguém tem alguma coisa concreta de fato contra você, e você reconhece que é uma coisa concreta, porque esta pessoa está dando encaminhamento judicial aqui no texto, e você vai ser preso se não resolver essa situação. Ou seja, é uma situação concreta, é uma situação que a justiça lhe cobra, e aí você precisa resolver antes que seja tarde demais. Meus irmãos e irmãs, considerações acerca disso. No âmago, na essência, o pecado é um roubo moral. Ele rouba a adoração que por direito pertence a Deus e dá a outra pessoa ou a outra coisa. O pecado tira a adoração devida à Trindade e a transfere para a criação. Todo pecador, de alguma maneira, é um ladrão de adoração. Forte isso. Na quarta-feira passada, Paul Tripp já tinha dito acerca desse conceito. Todo pecado, ele é um furto de adoração. E como pecadores, nós nos transformamos em ladrões e ladras da glória de Deus. Por que nós pecamos? Porque queremos a glória para nós. Mas eu não posso viver sem isso. Eu preciso disso. Então você está em busca da tua glória. Tem que ser assim? Não, nós devemos buscar a glória de Deus. Você está buscando a tua glória, então você está se transformando num ladrão ou numa ladra de glória. Além de um roubo moral, o pecado é, em sua essência, um adultério espiritual também. Ele toma o amor que pertence a Deus e dá a outra pessoa ou outra coisa. É uma vida modelada pela satisfação dos desejos em lugar do sincero compromisso e fidelidade com Deus. Todo pecador é, de alguma maneira, um adúltero espiritual. Forte, né? Por quê? Porque aqui ele ecoa a ação dos profetas. Lembre-se que Ezequiel, principalmente, acusou a Israel de adultério espiritual. Está lá, bem registrado, Ezequiel, capítulo 16, onde Deus descreve a cidade de Judá, também Israel, como cometendo adultério espiritual contra ele. O pecado é assim, é quando nós damos preferências aos amores concorrentes a Deus do que ao próprio Deus. Esse amor pode ser o meu trabalho, pode ser a minha família, pode ser o meu hobby, pode ser o meu carro, pode ser aquilo que é uma obsessão. Por isso precisamos tomar cuidado para que o nosso coração tenha sempre em primeiro plano o amor a Deus. Falar é fácil, mas é por isso que nós estamos aqui.
para aprender um pouco mais e pedir a Deus misericórdia. E que Deus possa derramar sua misericórdia sobre cada um de nós. E que possamos não nos transformarmos em ladrões de glória, mas em defensores e defensoras da glória do único merecedor, nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.